professor Eduardo Pérez de Física do curso Focus. O nosso curso é preparatório para SSA do primeiro e segundo ano. Nesse primeiro momento aqui, o que nós vamos fazer? Vamos resolver a questão do primeiro ano, que é a questão de cinemática do movimento uniforme. De que forma a gente vai resolver? Da forma mais simples possível para que você entenda. Tá? Usaremos aqui alguns macetes para que a questão fique menor um pouco e você entenda com mais facilidade. Como seria isso? Primeiro a gente faz o seguinte, a gente lê a questão. Tá? E na interpretação dela, ela se divide em duas partes. A primeira parte, na leitura da questão, a gente tem que identificar qual é a pergunta. Isso é muito importante. Viu? Então na primeira parte vamos saber o quê? A pergunta. E na segunda parte da leitura da questão são os dados. Então a questão se divide em duas partes. Qual? Pergunta e dados. Vamos ver aqui, então vamos para a leitura. Os dois trens movem-se no mesmo sentido com movimento uniforme. Detalhe, se o movimento é uniforme, ele está querendo dizer que a velocidade é constante. Ou seja, a velocidade não aumenta e nem diminui. Ah, professor, e se a velocidade aumentar? E se a velocidade diminuir? O movimento já não é mais uniforme, ele é uniformemente variado. Ou seja, a velocidade dele varia com o tempo, ou aumenta ou diminui. Na situação da figura abaixo, o trem A está a 54 km por hora, o trem B a 72 km por hora. Aqui embaixo a gente tem a figura que está mostrando isso. O trem B no mesmo sentido do trem A. O comprimento do trem B, 60 metros. O comprimento do trem A, 40 metros. A distância entre A e B, 50 metros. Qual é a pergunta aqui? Determine o tempo em segundos para a ultrapassagem. Eu grifei aqui alguns dados para facilitar. Mas primeiro o que eu tenho que saber é a pergunta. Determine o tempo. A pergunta aqui é muito direta. Então ele está querendo o tempo de ultrapassagem. O tempo é representado pela letra T. Correto? Tempo de ultrapassagem. Então vamos lá. Depois tem que saber o quê? Qual é a segunda parte da interpretação? São os dados. Qual é a velocidade do trem A? Qual é a velocidade do trem B? Ó, dois trens movem-se no mesmo sentido, com movimento uniforme, na situação da figura abaixo. O trem A a 54 km por hora, o trem B a 52 km por hora. Então a velocidade de A é 54 km por hora e a velocidade de B 72 km por hora. Outro dado, no caso que nós precisamos, o espaço relativo. O que seria o espaço relativo? Na fórmula, eu tenho T é igual a espaço relativo, que é representado por ΔSR, dividido pela velocidade relativa. O que é espaço relativo? O que é velocidade relativa? Se você fosse fazer de uma outra forma, ficaria mais difícil você usar a função horária. Aqui é um macete de velocidade relativa. Vai ficar muito mais rápido, muito mais fácil para você. Então, o espaço relativo, ele quer dizer o seguinte. É o espaço que B percorria para ultrapassar A se A estivesse em repouso. Então B, ele teria que andar 60 metros, mais 50 metros, mais 40 metros, para trazer a de B e encontrar a dianteira de A. Aí ocorreria a ultrapassagem. E o que significa velocidade relativa? Esse conceito é muito simples. É a velocidade aparente de um móvel em relação a outro móvel. Não é velocidade real, é aparente, é o que aparenta ser. Tá? Vamos colocar aqui exemplos simples disso aí. Que tipo de exemplo? Digamos que você esteja no metrô, como está aqui. Você está dentro do metrô. De repente você vê outro metrô passando por você em sentido oposto. Qual é a impressão que você tem quando olha pela janela? Que a velocidade daquele metrô é bem maior do que ele já estava. Diferente se ele tivesse o mesmo sentido. Quando você está num carro, na BR, que você está no banco traseiro e olha para trás, e você vê um carro se aproximando, você pensa que a velocidade dele é bem menor do que ele já estava. Mas por que isso? Porque é a velocidade relativa. É a velocidade de um móvel em relação a outro móvel. Quando ele está em sentidos opostos, o que você vai fazer para calcular a velocidade relativa? Você vai somar as duas velocidades. De novo, tá? Quando os dois móveis estão a sentidos opostos, o que eu faço para calcular a velocidade relativa, gente? Muito simples. Eu somo
no mesmo sentido, subtraio. Sentidos opostos somam, no mesmo sentido, subtraio. Muito simples. Então vamos lá. Para calcular aqui a velocidade relativa, eu vou fazer o seguinte então. VR vai ser igual a VB menos VA. Menos justamente porque eles estão ao mesmo sentido. Quanto é a velocidade do móvel B? 72. Qual é a velocidade do móvel A, gente? 54. Então a velocidade relativa ela é igual a 18 km por hora. Gente, é o seguinte, 18 km por hora é a velocidade relativa. Eu já tinha citado, faltando esse. Né? Então veja, o espaço relativo vai ser a soma dos espaços. Vai ser 60 metros mais 50 metros mais 40 metros. Ou seja, a soma aqui do espaço relativo vai ser igual a 150 metros. Está aqui. Espaço relativo. Para B ultrapassar A, ele tem que andar 60 mais 50 mais 40. Se A estivesse em repouso. Ah, professor, mas A está em movimento. Justamente por isso que a gente usa a velocidade relativa. Quando você usa a velocidade relativa e você está dentro do método A, você é referencial. Como você é referencial, você sempre vai estar em repouso. Então a velocidade do móvel B vai ser a velocidade de B menos a de A. Ou seja, 18 km por hora. É como se A tivesse parado e B se aproximasse a 18 km por hora de A. O que eu faço agora? Eu vou ter que transformar. Por que eu vou ter que transformar, professor? Você não já achou a velocidade relativa? Você só joga na forma e calcular. Não deve ser assim não, gente. Entendeu? A gente tem que respeitar as unidades de medida. Por quê? O que ele está pedindo, gente? Eu fui bem claro no início que a primeira coisa que a gente tem que saber na questão é o que ele pedia. E o que ele pede na questão, gente? Ele está pedindo tempo. Né? O tempo em quê? Ali fala aqui, que é o tempo em segundos. Se o tempo está em segundos, a velocidade não pode ficar em km por hora. A velocidade tem que estar em quê? Na unidade compatível, metro por segundo. Por que metro por segundo? Porque o espaço aqui está em metro e ele quer o tempo em segundos. Então a velocidade tem que estar em metro por segundo. Senão você está pegando errado. Então vamos lá. Como é que eu passo de quilômetro por hora para metro por segundo? Gente, é muito simples. Ó, vou fazer um esqueminha aqui para ficar rápido. Metro por segundo, quilômetro por hora. Essa seta aqui indica que é de metro por segundo para quilômetro por hora. Voltando, de quilômetro por hora para metro por segundo. De metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. De quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Você vai se deparar com essa transformação em quase todas as questões cinemáticas. Então é importante que você saiba isso aqui. Então como é que vai ficar? 18 dividido por 3,6. Por que dividido? Porque está em quilômetro por hora. E eu quero passar para metro por segundo. Dividido 18 por 3,6, vai dar quanto aqui? 5 metros por segundo. Mas professor, o que quer dizer esses 5 metros por segundo? O que quer dizer isso? Quer dizer que o móvel A está em repouso e B se aproxima de A a 5 metros por segundo, que é a mesma coisa de 18 km por hora, só com uma unidade diferente. Então vamos lá. Eu preciso de que para calcular o tempo? Para calcular o tempo de ultrapassagem, a gente vai usar T igual a espaço relativo dividido por velocidade relativa. Então, vamos lá. Eu já tenho esses dados, né? Eu tenho aqui 150, que é o espaço relativo, que eu vou substituir e colocar aqui, ó, no lugar de espaço relativo. E está faltando o quê? A velocidade relativa que eu também tenho. Ela está aqui, ó. 150 dividido por 5, 30 segundos. O que isso quer dizer? Muito simples. Isso quer dizer, tá, que para o móvel B ultrapassar o móvel A, ele vai levar apenas 30 segundos. Qual é a resposta? Letra C. Então a gente marca aqui, ó, 30 segundos. Gente, quer aprender física? É desse jeito, é simples. Aqui no curso Focus.